Uma boa tarde, vamos iniciar nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estaremos abordando, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, o capítulo referente à inserenidade. Capítulo que estaremos estabelecendo os comentários nessa tarde. Mas vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, passagem de Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. É indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Então vamos refletir um pouco nesse conteúdo muito importante que Emmanuel nos traz. Primeiro, ele deixa bem claro para nós a importância, dizendo ser indispensável, de que a caridade do cristão ela esteja enriquecida de conhecimento elevado. E mais adiante, deixando bem claro a importância de conjugar ao mesmo tempo os verbos dar e saber. A doutrina espírita, ela nos evidencia na realidade do mundo espiritual os fatores que estão profundamente associados a duas necessidades fundamentais da criatura humana: o alimento material, o alimento espiritual. Cuidar do corpo, mas cuidar também do espírito. E Jesus já nos apontava a sequência de importância que devemos dar ao recomendar-nos, primeiramente, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas, e aí se refere às coisas de ordem material, nos sejam dadas de acréscimo. É porque, meus amigos, a caridade, para que ela se revista dos elementos que a tornam valiosa, ela precisa estar expressa junto com abnegação, renúncia, desprendimento. Dá com a mão direita sem que a esquerda o saiba, significando, de uma forma indireta, de que é imprescindível iluminar o nosso espírito, termos a luz do discernimento, para que o nosso gesto e a nossa atitude no plano material não se envolva com os laivos de orgulho e de egoísmo, contaminando e estragando a qualidade do nosso gesto de dar, de vivenciar a caridade. Então, Emmanuel, chamando a atenção de nós para isso, diz assim: é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber.
para que nós não sejamos despedaçados ou derrubados pelas artimanhas do orgulho e do egoísmo inato que trazemos de nosso passado delituoso, afastado das leis divinas. Para que a gente possa, de fato, sentir-se realizado e planificado no próprio ato de dar, de compartilhar, de vivenciar a caridade, para que não haja quaisquer aspectos de retribuição, de expectativa de retribuição ou de gratidão, e que as nossas atitudes no campo material estejam bem fortalecidas por um espírito iluminado e desperto pelo Evangelho de Jesus, na vivência da caridade verdadeiramente estabelecida como instrumento não só de auxílio e de amparo ao nosso semelhante, mas de crescimento espiritual em nós mesmos. Vamos então abordar em serenidade esse capítulo que hoje nos chama tanto a atenção. E Joana começa dizendo assim: a serenidade resulta de uma conduta correta e uma consciência equânime que proporcionam a visão real dos acontecimentos, bem como facultam a identificação dos objetivos da vida, que merecem os valiosos investimentos da existência corporal. Então, vivenciarmos a serenidade, a paz interior, o equilíbrio íntimo, que resulta de uma conduta correta, de uma consciência equânime, justa, equilibrada, porque são elas que nos proporcionam a visão real dos acontecimentos. E, de fato, no mundo onde a predominância ainda é do materialismo, é dos desequilíbrios morais e emocionais, ter a visão real dos acontecimentos e dos fatos tem por pré-requisito a iluminação do nosso espírito, o trabalho de despertamento da nossa consciência, como temos aprendido aqui no estudo dessas obras de Joana de Ângeles. E é interessante, finalizando esse parágrafo, quando ela diz que essa identificação dos objetivos da vida que merecem os valiosos investimentos da existência corporal. E, de fato, nós só logramos aproveitar de forma positiva, exitosa, a nossa jornada no corpo material, se associada às nossas atividades no dia a dia, estivermos dirigindo-se por um espírito iluminado e esclarecido, trabalhado em nós mesmos, em termos de percepção real dos verdadeiros valores da vida. Quando se adquire a consciência asserenada, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar
As pessoas e os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância. Então, meus amigos, é imprescindível para que de fato vivamos essa serenidade, termos estabelecido em nós essa consciência serenada que vem da compreensão dos verdadeiros valores da vida, que facultará com que nós saibamos colocar pessoas, fenômenos existenciais nos seus verdadeiros níveis de importância. Ou seja, não facultando a eles poderes e controles sobre as nossas expressões emocionais ou comportamentais, mas sim um espírito iluminado pelo bem, pelo despertar da consciência integrada ao Evangelho de Jesus. Quando isso de fato vai se dando em cada um de nós, espontaneamente, passamos a ter um nível de controle, de domínio, de diretriz sobre os nossos pensamentos e emoções, que possibilitarão, de fato, que a serenidade expresse-se como a conquista de nosso espírito, sem depender de situações, pessoas ou fatos externos, para mantermos esse estado de alma interior. É isso que Joana vai trabalhando conosco nessa mensagem. A consciência de que, estabelecido o despertar da consciência pelas diretrizes do Evangelho de Jesus, nós saibamos nos impor naturalmente, espontaneamente, sobre tudo aquilo que acontece na realidade exterior a nós. A pessoa serena é feliz, porque superou os apegos e os desapegos, a ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Equilibrada, não se faz vítima de extremos, elegendo o caminho do meio com decisão firme, inquebrantável. É interessante aqui destacarmos essa característica da pessoa feliz como sendo aquela que sabe viver em serenidade. Mas é uma serenidade que se impõe pelas conquistas do espírito eterno, pelas conquistas da nossa individualidade, que sabe agora de forma ideal colocar as coisas, as situações no seu justo valor, sempre sob o domínio do nosso espírito e sem permitir que fatores externos a nós perturbem o nosso estado de paz interior, de serenidade. Então ela diz assim: equilibrada não se faz vítima de extremos, elegendo o caminho do meio, com decisão firme e quebrantável. É uma referência que Joana aqui coloca, sutil, à doutrina do Buda, o caminho do meio.
que é aquele caminho no qual a ausência de extremos se estabelece para que a verdadeira sabedoria interior em nós se firme e se expresse. Serenidade não é quitação exterior, indiferença, mas plenitude da ação destituída de ansiedade ou de receio, de pressa ou de insegurança. É muito importante esse ponto aqui para a nossa reflexão. Então, esse estado de serenidade bem estabelecido em nós não significa indiferença em relação ao que ocorre no mundo material. Pelo contrário, significa atitude equilibrada, atitude destituída de qualquer nível de ansiedade, de preocupação ou de receios. Porque quando nós passamos a habitualmente agir com consciência desperta, com equilíbrio, nós damos o sentido e o direcionamento ideais para tudo que acontece no mundo material. Os problemas, os conflitos, as ações impulsivas, o desequilíbrio emocional é proveniente dessa ausência de serenidade interior, que aqui vamos aprendendo a valorizar e a perceber os caminhos que levam até ela. A serenidade provém da certeza, da confiança no que se sabe e se faz e se é. Âncora de segurança, finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. Então aqui começa os esclarecimentos para a nossa conquista dessa serenidade. Essa serenidade provém, diz Joana, da certeza, da confiança no que se sabe, no que se faz e no que se é. Ora, meus amigos, essa certeza, essa confiança, ela só é possível de se estabelecer em nós à medida em que a percepção, o conhecimento, a certeza da realidade espiritual da vida, dos objetivos que sustentam a nossa experiência como espíritos encarnados, esteja sendo bem trabalhada por nós. É imprescindível esse trabalho de iluminação interior para que, mesmo inseridos no mundo tão conflitivo, tão cheio de ameaças de guerras, de problemas, tenhamos condições de manter esse estado íntimo de confiança, de serenidade. É isso que Joana vai colocando aqui no texto. Finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando tempo para preparar-se e seguir adiante. Aqui a referência é porque no exercício pleno da serenidade,
nós conseguiremos trabalhar o dia a dia, conquistar os objetivos, as metas que nos propomos de forma eficaz, sem atrapalhos, sem tumultos, sem conflitos interiores. É a forma eficaz de seguir adiante, de seguir em frente. Age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro, para os teus dias, e nunca recuarás. Destacando aqui quando ela nos diz: age sempre conforme a consciência lúcida, esclarecida, iluminada, a fim de não caíres em conflito. Porque isso levaria à perda da serenidade. E mais adiante, estuda-te, busca conhecer-te, ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias e nunca recuarás. É claro que há referências sobre ama-te, que é o trabalho do auto-amor, que de fato propicia a qualidade do nosso amor ao próximo. Ele tem aqui essa referência destacada por Joana. Porque, meus amigos, esse trabalho de conquista dessa serenidade interior, ela tem tudo a ver com esse trabalho de auto-amor, que é proveniente do conhecimento do mecanismo das leis divinas, de como elas atuam em nós e como, por isso mesmo, podemos confiar e estabelecer linhas de metas e propósitos na vida sem estar submetida aos altos e baixos desse mundo de transição em que nos encontramos. Se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Sem ela experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. Então, fechando essas reflexões da lição, Joana traz o esclarecimento para quaisquer situações que nos percebamos. Ao dizer, ó, se errar e se deu errado, se te comprometes, se te arrependeres de um erro cometido, antes que te perturbe a culpa. Porque como temos aprendido aqui, culpa é bomba atrasada, criando caso novo. A doutrina espírita nos ilumina o entendimento, direcionando-nos sempre para termos reconhecimento e responsabilidade por aquilo que tenha sido feito por nós. E aí ela acrescenta, recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te
e reconquista a serenidade. Para que, de fato, voltemos a usufruir do estado de paz interior que tínhamos. Consciência de culpa não é esse o caminho, mas sim consciência de responsabilidade. Sem ela experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. E Joana nos diz isso por razões óbvias. É porque a serenidade ela está muito ligada à consciência desperta, à consciência em paz, à consciência de dever cumprido, que possibilita a nós, de fato, estarmos vivos e atuantes, bem presentes nas decisões, nas atividades em que venhamos a nos envolver, tendo sempre a mente, o pensamento na diretriz harmoniosa com as leis de Deus, possibilitando-nos melhor qualidade de vida, de conquistas espirituais, de vivência do estado de paz e de plenitude interior, que é o resultado da serenidade estabelecida em nós. Agradecemos a todos que nos tenham acompanhado, ou venham nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações, participando junto conosco na divulgação da doutrina espírita. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.